No nosso encontro de disciplina positiva do dia 13 de agosto, nós conversamos sobre como evitar aborrecimentos na hora de tomar banho e dormir. Nós começamos conversando sobre a hora do banho, pois em geral ela precede, na maioria das famílias, a hora de dormir, então ela já faz parte da rotina da hora de dormir. E também é um bom momento para a criança começar a acalmar. A água morninha, ela calma. Inclusive, nós temos alunos, por exemplo, que nos dias que fazem aula de natação, eles ficam mais sonolentos, menos dispostos quando vão para a aula depois, porque a água realmente acalma. Então, é uma boa sugestão quando a criança está muito ativa antes de dormir, é uma boa ideia trazer a rotina da hora do banho para antes da hora de dormir. Então, a gente retorna aqui à questão da importância do quadro de rotinas. E por que esse quadro de rotinas é tão importante? Relembrando mais uma vez, o ser humano gosta de previsibilidade. Ele se sente seguro e, se sentindo seguro, ele é mais capaz de ouvir e aceitar o que é falado para ele do que reagir. Porque quando nós somos pegos de surpresa, de qualquer forma, o ímpeto do ser humano é reagir, principalmente com crianças tão pequenas. Então, uma criança que já sabe que depois de algum tempo brincando, que ela vai precisar se desconectar da atividade e realizar a próxima, ela já está com a cabecinha mais preparada para receber essa nova solicitação. E outro motivo pelo qual o quadro de rotinas é tão importante é porque a gente terceiriza a solicitação, a ordem, que muitas vezes é uma ordem. Então, no momento em que a gente diz para a criança que está no quadro de rotinas, que é a hora de tomar banho ou de dormir, a criança não vai interpretar que é tu que estás mandando. Por mais que um adulto fosse argumentar, olha, mas esse quadro foi tu que fizesse, então tu tá mandando sim, de forma não direta. Mas a criança não interpreta assim. Então, a gente pode mostrar para ela que é o quadro de rotinas e que nós vamos seguir sim o quadro de rotinas. Então, tu tá terceirizando, tu não tá entrando em confronto com a criança, porque não és tu que estás tirando ela de uma parte legal do dia para ela tomar banho. A rotina que tá mostrando que é hora de fazer isso. É interessante observar que ultimamente se percebeu que muitas vezes o quadro de rotinas ele é mais eficaz, que a criança respeita ele mais, quando ela se vê, ela vê imagens dela mesma realizando as ações. Por dois motivos também. O primeiro é que é um fator a mais de animação. O ser humano ele é naturalmente egocêntrico. Então, quando a pessoa pega, por exemplo, uma foto de grupo, uma foto da turma da escola, qual é a primeira coisa que a gente procura naquela foto? A gente procura nós mesmos, para saber como nós estamos na foto, ou o nosso filho. Então, a gente tem esse ímpeto de sempre querer se olhar, se observar, ver como é que nós estamos na foto. Isso anima a criança a ir verificar e a seguir melhor o quadro de rotinas. Outro motivo é a questão do pensamento abstrato. Por mais que para um adulto que já entende sobre símbolos, uma escovinha de dente represente a hora de escovar dente, para muitas crianças, principalmente as mais novas, isso não está tão claro assim. Então, de repente, a gente está achando que está deixando bem claro para a criança, olha, escova de dente, a hora de escovar o dente. Para a criança, ela pode ainda não estar fazendo essa conexão, ela ainda não compreendeu muito bem o pensamento abstrato do símbolo. No momento em que ela se enxerga numa foto escovando os dentes, ela vai compreender melhor essa ideia. Olha, aqui nessa foto eu estou escovando os dentes, então na hora de eu escovar os dentes. Por esses dois motivos, a gente indica o melhor é ter fotos da própria criança. Para as famílias que têm alguma dificuldade de ter rotinas, tanto porque prezam mais por liberdade e flexibilidade, tanto que tem realmente um dia a dia mais atípico, a gente sempre recomenda que tenha no mínimo momentos da alimentação, banho e sono bem estabelecidos.
para a criança ter alguns momentos de ancoragem. Isso facilita, por exemplo, quando a criança não entende que não está na hora, por exemplo, da aula de inglês da Miss Maria. Então a gente pode mostrar, olha, a aula de inglês da Miss Maria online, ela é depois do almoço. Tá aqui, ó, na rotina, o almoço. Então a gente ainda tem esse período para brincar e a gente vai almoçar e depois do almoço a gente vai para a aula da Miss Maria. Então a gente dá referência, o mínimo de referência para a criança. Quanto mais referência, melhor. A segunda estratégia que a gente usa é lembrar alguns minutos antes que em breve ela vai precisar se desconectar da atividade. Isso é muito respeitoso, além de preparar o cérebro para se desconectar. Então, assim como um adulto, quando está lendo, claro, de vez em quando alguém precisa de uma ajuda urgente, a gente larga o livro e vai ajudar porque é algo urgente. Mas é ruim quando tem uma pessoa imediatista que precisa que tu faça alguma coisa e tu quer pelo menos terminar o parágrafo, ou a página, ou às vezes o capítulo é algo muito interessante e tu não consegue porque a pessoa está demandando que tu, né, te desconecte naquele momento. A criança também. Então, é muito compreensível quando a gente para pensar que uma criança realmente fica extremamente frustrada quando a gente, de uma hora para outra, ela está ali no mundo da imaginação, lendo um livrinho, folheando um livrinho se a criança ainda não lê, ou interagindo com brinquedos, e nós, de uma hora para outra, esperamos que, porque ela é uma criança, que ela vá acatar a ordem de que, pronto, chega agora, é hora de guardar tudo de uma hora para outra. Então, no momento, mesmo que a criança não compreenda a noção de tempo, e até ela desenvolver o pensamento abstrato dela lá pelos 8, 9, às vezes até os 10 anos ainda não está completamente formado esse pensamento abstrato. Mesmo que ela não compreenda, a gente pode dizer daqui a 5 minutos está na hora de guardar os brinquedos e ir para o banho. Ela não entende, ela não tem a menor noção do que são 5 minutos, mas ela vai começar a se preparar, não vai ser de uma hora para outra que ela vai se desligar daquela atividade. A gente vai estar dando essa chance dela aos pouquinhos ir se acostumando com a ideia. Esse reloginho é uma boa alternativa também, porque a gente pode dizer, olha, quando ponteiro azul ou ponteiro grande, é legal que seja algo lúdico. Então, se for um reloginho divertido, de bichinho colorido, melhor. Mas se for um relógio tradicional, olha, quando o ponteiro grande chegar em tal número, tá na hora de guardar os brinquedos. Então a criança também. Isso é bom porque ela vai, de forma prática, naturalmente, começando a compreender também a questão do tempo, quanto a 5 minutos, quanto a 10 minutos, quanto a meia hora. Então isso também, embora ela ainda não esteja com o cérebro maduro para compreender, a gente já vai plantando a sementinha da relatividade do tempo. Nós temos aqui, então, a ferramenta mais utilizada por educadores de disciplina positiva, que são as escolhas limitadas. Então, a gente pode perguntar para a criança, tu quer tomar um banho de 10 ou 15 minutos? Tu quer tomar banho às 7 ou 7h15? Mesmo que ela não compreenda, ela não saiba a diferença de horários, a gente vai estar dando opção de escolha. Isso vai fazer com que ela sinta que ela não está só acatando ordens, ela está também decidindo a vidinha dela. Então, tanto questão de horário quanto questão de tempo de duração do banho, a gente pode dar essa escolha para ela. Quanto mais madura a criança, mais ela vai começar a compreender isso mesmo. Levar brinquedos. Então, vocês podem ter em casa diversos kits diferentes de brinquedos. Uma banheira cheia dos mesmos brinquedos todos os dias perde a questão da novidade. Então, o ideal é ter um ou outro bichinho de flutuar, um bichinho de esguichar água, um balde. Então, um barquinho. Ter opções que a criança vai escolher um por dia. Então, aquilo vai se tornar algo diferente, né? Não vai ficar... Porque senão a banheira ou o chuveiro sempre cheio de brinquedos, os mesmos brinquedos, perde a graça. E pode também a escolha ser uma música. Tu quer ouvir uma música The Best Song, por exemplo? Que é uma música do Super Simple? Tu quer ouvir qual música? Tua música preferida? Quer ouvir uma música relaxante ou uma música animada?
De preferência, se for perto da hora do sono, o melhor é dar opções em que a criança vá acalmando o sistema dela. Então, não oferecer opções que vão agitá-la ainda mais. Tornar a hora do banho divertida. Então, muitas vezes, a hora do banho significa uma ruptura entre uma coisa divertida, uma atividade divertida que a criança estava fazendo e uma obrigação. Então, no momento que a gente, né, ai, vamos pro banho, eu vou contigo, vamos cantar, vamos brincar com o patinho, e conversa com a criança e torna isso um momento de afeto. Quanto menos pressa, menos obrigação a gente sente para fazer uma atividade, mais prazer a gente tem não só na atividade, mas na vida. Então, aquele velho exemplo que eu costumo dar, eu posso fazer faxina na minha casa achando a pior coisa no mundo, ou eu posso colocar uma música que eu gosto, uma música animada, e fazer a faxina curtindo uma música. E transformar o limão numa limonada, porque se a gente para pensar, 50% do tempo da vida da gente, talvez a gente faça coisas que não eram exatamente o que ou como a gente gostaria de fazer. Então é isso, é ver oportunidade de prazer. Essa rigidez, por exemplo, como eu fui criada, a maioria de nós, né? Ah, não, hora do banho, não é brincadeira. Por exemplo, tá na hora de guardar os brinquedos, vai guardar os brinquedos. Como, né, como se fosse sim uma tarefa, pode ser algo divertido, pode ser prazeroso. Então, a gente sempre relembra isso. Torne tudo divertido. Quando a criança se diverte, quando a gente ensina para a criança a se divertir em qualquer circunstância, a vida fica mais leve para ela e para nós. Então, o tempo que a gente perde tendo conflito, a gente vai usar o mesmo tempo para ter prazer. Então, o que parece, né, no piloto automático, eu não tenho tempo para ficar brincando com meu filho no banheiro, na banheira. Eu tenho que ser rápido, tem que ser prático, tá na hora, eu preciso botar ela para dormir para fazer outra coisa. Mas para pensar quanto tempo tu não perde nessa disputa de poder com ela, que de repente tu podia estar usando, né, para inclusive aumentar o vínculo entre vocês. Incentivar a autonomia. Então, tá na hora do banho. Eu quero ver se tu consegue passar o sabonete embaixo do braço hoje. Eu quero ver se tu consegue passar o shampoo sozinho. Tu consegue limpar no meio dos dedinhos do pé? Então, isso a gente está incentivando a autonomia e tornando o banho um lugar desafiador também para a criança testar os limites dela, os limites próprios dela, né? Isso é algo que as crianças, em geral, gostam bastante. Eu quero ver se tu consegue. Isso anima bastante uma criança a cooperar. Combine o tempo de duração do banho. Em geral, os relatos da maior parte das famílias é de que a criança não quer entrar no banho e depois que entra não quer sair. Então, vocês podem combinar, assim como no quadro das escolhas limitadas, né, a gente conversou, olha, vão ser 10 minutos de banho, 5 minutos ensaboando e enxaguando e depois mais 5 minutos de brincadeira. Então, no total vão ser 10 minutos. Inclusive, pode ter o timer, olha, o timer de se ensaboar, de se limpar. Tá, agora vamos botar o timer dos 5 minutinhos para brincar. Isso pode ser colocado no celular, ou melhor ainda, ter um timer visual para a criança enxergar o tempo passando. Nos Estados Unidos, esses timers não são difíceis de achar, aqui no Brasil eu não sei. Mas esse timer aqui, tá 40 minutos. Então, a gente marca, né, os 40 minutos, fica em vermelhinho. À medida que o tempo vai passando, vai ficando em branquinho, o vermelhinho vai diminuindo. Então, visivelmente, a criança vê o tempo dela passando. E outra forma que é mais fácil de encontrar é a ampulheta. Mas aí, claro, tem que ser uma ampulheta que tenha 5, 10 minutos de duração. Pra gente também não acelerar muito o processo. E respeitar quando a criança solicita privacidade. Então, muitas crianças pequenas, elas gostam de tomar banho com o pai ou a mãe e se divertem. E chega um momento da vida em que a gente quer a privacidade, a gente começa a perceber que culturalmente não é natural ficar
pelado na frente de outras pessoas, e a gente começa, inclusive, a querer essa privacidade dos pais. Então, é claro, uma criança muito pequena a gente não vai permitir, mas existem estratégias quando a criança fica maiorzinha, com 5, 6 anos, de repente colocar aqueles tapetes antiderrapantes no box, ficar por perto, mas deixar a criança também sentir de que ela não está sendo observada o tempo todo, que ela está tendo a privacidade dela respeitada. E essa solicitação ela pode ser feita claramente. A criança pode falar que ela quer ficar sozinha, ou a gente pode começar a perceber que a criança começou a se sentir sem graça na frente, né, do pai ou da mãe quando está sem roupa. Isso também a gente pode, inclusive, perguntar. Tu prefere ficar sozinho? Eu vou ficar aqui por perto, qualquer coisa me chama. Ou então, tu prefere que a mamãe não interaja contigo? Tu quer brincar sozinho? Então tá, eu vou pegar um livro, vou sentar aqui num banquinho e vou ficar esperando para que tu me chame para desligar o chuveiro e tal. Então, quanto mais dependente da criança, a criança ainda for imatura, a gente pode dar essa opção de não ficar observando o tempo todo se ela já demonstrar não estar confortável com a situação. Então, isso é bem importante também da gente respeitar. E aí nós chegamos, então, na hora de dormir. A primeira parte que pode ser desafiadora é desligar eletrônicos e diminuir as luzes. Então, o ideal é que 1 hora antes da hora de dormir, já desliguem aquelas luzes muito fortes, fiquem só tipo com uma luzinha de cabeceira, uma luz mais amarelada, colocar uma música relaxante. É interessante, né? Muito interessante. As crianças fazem muito mais do que elas observam a gente fazendo do que a gente fala. Então, seria muito interessante que nesse momento os celulares dos responsáveis dos pais também ficassem no modo avião, ou põe no silencioso e não atende. Depois que a criança, né, que já for completado o ritual, se tiver coisas importantes para resolver, pode mexer de novo, aí é a vida do adulto, mas dar o exemplo é muito importante. Então, eu dei o exemplo meu na quarentena, eu sempre gostei de dormir cedo e acordar cedo. E na quarentena, eu me desregulei um pouco. E aí eu li sobre isso, sobre a importância da gente 1 hora antes começar a desligar os estímulos visuais, externos. Então, né, tu tá ali no WhatsApp falando com uma amiga, animada, trocando ideias, às vezes falando até sobre o trabalho do dia seguinte. E aí, de 1 hora para outra, tu desliga tudo, mas o estímulo da luz forte no teu rosto, das conversas, da animação, ainda está presente na cabeça e a gente espera de 1 hora para outra dormir. E não é isso que acontece. Então, é bem interessante. Deixa a criança, né, 1 hora brincando. Ela pode brincar com os brinquedinhos dela, ler, desenhar. De repente, vamos fazer um desenho de como foi o nosso dia. Senta aqui do meu lado. Mesmo que a criança ainda não desenhe nada legível, mas a gente vai estar conectando o cérebro direito com o esquerdo, como a gente já comentou, e baixando o nível de energia da criança também. Então, isso é algo que funciona muito. Eu testei na prática comigo. Faz toda a diferença. Novamente, lembrar alguns minutos antes. Mesmo que tenha essa 1 hora de preparo, a gente também não vai esperar que a criança, de 1 hora para outra, pare de brincar ou desligue as luzes. Então, a gente fala, olha, daqui a 10 minutinhos eu vou diminuir a intensidade das luzes, eu vou trocar as luzes e a gente vai para uma atividade mais tranquila. Então, por exemplo, tentar evitar que a criança brinque de correr pela casa, de ficar pulando na cama, que é algo bem divertido, mas o ideal é que nesse momento, antes do sono, não faça isso, porque a gente, né, quando a gente está acelerando os batimentos cardíacos fazendo esse tipo de atividade. E aí, para desacelerar, é mais difícil. Então, o ideal, se quer brincar de pular na cama, que seja de manhã para acordar. E aí a gente vai evitar dar ordens e fazer perguntas. Essa aqui, digamos que é uma sub-rotina. Então, essa aqui é a rotina, visualmente é uma sub-rotina para a hora de dormir.
Então, né, tomar um banho, colocar o pijama, lavar o rosto, escovar os dentes. Isso, novamente, quanto mais visual, mais fácil. Quanto mais autonomia a gente espera que a criança tenha, então, por exemplo, uma criança de 5 anos, a gente não precisa mais ficar, de repente, o tempo todo na volta, dizendo, coloca o pijama, escova os dentes. A gente pode, de vez em quando, dar uma verificada para ver se realmente ela está fazendo todos os passos direitinhos, mas a rotina, ela terceiriza, ela delega a função da ordem. Então a gente pergunta qual é a primeira coisa que a gente precisa fazer para ir dormir. Com essa rotina impressa ou não. Porque a criança já sabe, né? Mesmo que não tenha rotina impressa, ela sabe que ela tem que escovar os dentes, ela sabe que ela tem que botar o pijama. Então a gente pode perguntar para ela: o que tu vai fazer hoje primeiro? Tu vai escovar os dentes ou tu vai colocar o pijama? A gente pode delegar essas decisões para ela também, evitando de ficar dando ordens o tempo todo. Então, deixe a criança saber que horas tu estarás disponível para a rotina do sono. Isso é importante por quê? Porque principalmente as crianças mais velhas que já têm uma autonomia de se preparar mais independentemente, autonomamente para a hora do sono, tu pode dizer, olha, 9 horas, das 9 às 9h30, eu estou disponível para te colocar na cama, para ler história, para conversar sobre o dia. Então, se tu começares a te preparar mais tarde, por exemplo, 9h15 tu chegar na cama, a gente vai ter só 15 minutos para ler história. Ou então, se tu chegares às 9h15, em vez de 2 ou 3 histórias, eu vou ter tempo de ler uma só. Então, para as crianças maiores, já avisa para elas que elas vão estar usando uma parte do tempo delas se elas ficarem postergando a rotina de dormir. Em geral, as crianças gostam muito essa parte de dormir, porque é uma parte muito afetuosa, de abraço, de carinho, de atenção individual, e elas não vão querer, a maior parte delas não quer perder nenhum minutinho. É bom também colocar um timer para visualmente a criança saber o horário em que tu vais estar lá, e depois coloca o timer de novo para ela visualizar o tempo que vocês têm juntos. Então, esteja disponível durante a rotina do sono. Porque muitas vezes a criança não quer ir dormir porque isso significa uma ruptura entre brincar e ser colocado na cama, muitas vezes por uma pessoa que não está ali presente, que não está dando a atenção que ela gostaria de receber. E, inclusive, eu fiz uma analogia de um presente. Para a criança, o mundo ainda é uma descoberta gigante. Então, até mesmo aquele Lego, aqueles bonecos que a criança já conhece, muitas vezes ela está imaginando, ela está conectando, ela está fazendo as sinopses neurais dela com o que ela viu, por exemplo, numa aula de Zoom, e ela tá transferindo aquilo para os bonecos. Então, de repente, ela vai pegar os bonecos e falar: olha, a Miss Pilar falou essa coisa, falou tal coisa, e ela começa a brincar com os bonequinhos. O que é isso? Ela está processando uma informação que ela ouviu durante o dia com os bonecos. E isso é de extrema importância para o desenvolvimento infantil. É assim que a criança começa a compreender o que acontece no mundinho dela, a analisar, a ponderar a reação das pessoas. E isso é um benefício que inconscientemente ela se sente bem fazendo. O que acontece na hora de dormir? Muitas vezes, se não é um momento de afeto, se não tem outro benefício, a gente simplesmente está cortando a diversão dela, o poder de descoberta e colocando ela na cama. Então, para a gente conseguir se colocar melhor no lugar da criança, foi o que eu disse. Imagina que o correio chega na hora que tu estás indo dormir, te entrega um pacote e diz: olha, um presente para ti. É uma caixa grande e tu tá curiosa, tu quer abrir, e alguém diz assim: não, tu não vai abrir agora, vai dormir, amanhã tu abre. Tu, como adulto, muitas vezes vai ficar ansioso, tu quer saber, tu tá curioso, mas tu ainda tem a noção de tempo, tu sabe que o amanhã vai vir.
A criança, ela tá 100% no agora, ela não tem noção de tempo. Então, aquilo cortou ela, tipo assim, pronto, acabou. Acabou a brincadeira. Mesmo que a gente fala amanhã tu brinca de novo, para a criança isso é muito abstrato. Então, a gente estar disponível e oferecer esse momento da rotina para ela torna a rotina de sono não uma ruptura de descoberta, e sim uma nova possibilidade de descoberta e de afeto. E aí tu vai determinar quanto tempo tu vai estar com a criança. Então tu vai dizer para ela, olha, eu vou ler 3 livros, eu vou ler um livro, eu vou ficar contigo 15, 20 minutos. Em geral, se recomenda que não mais que meia hora. E aí depois que vocês lerem o livro, que vocês conversarem sobre o dia, não é aconselhável deitar com a criança até ela adormecer. E isso a gente conversou. O que acontece quando a criança ela adormece contigo do lado? Muitas vezes a gente está criando uma âncora para a criança se sentir segura que ela não precisava, naturalmente ela não precisa disso. É a mesma coisa que o medo do escuro, que a gente projeta o nosso medo do escuro na criança. A criança, naturalmente, a grande parte das crianças, ela não tem medo do escuro. Ela entende que o escuro é um lugar para adormecer. Intuitivamente. Depois, quando a criança começa a fazer 4, 5 anos, que ela começa a compreender, de repente, morte, ou começa a pensar em fantasmas, em monstros, aí sim, aí a gente vai trabalhar de outra forma com isso. Mas a criança, muitas vezes ela não quer desapegar e a gente acha assim, tá com medo de escuro. Na verdade, a gente tá plantando isso na cabeça dela. O que acontece quando a gente tá ali do lado e a criança adormece? Quando ela chega o sono tem ciclos, né, de sonos mais profundos e mais leves. Quando ela tá nessa parte do ciclo que é mais leve, ela chega pro lado, ela não sente aquele corpo confortável que estava ali, ela se acorda, ela perdeu aquela âncora emocional. Cadê a minha mãe? Minha mãe, ela se sente ludibriada, digamos assim. Ela cria expectativa de que a gente vá ficar ali o tempo todo com ela. Então é muito mais respeitoso e passa muito mais segurança quando a gente diz para a criança que ela vai dormir na cama dela e tu vai dormir na tua, que vocês vão ter esse momento juntos e depois cada um na sua cama. Ela vai dormir sabendo que ela tá sozinha e ela vai dar conta, na grande parte das vezes, desse medo. Novamente, tem a questão dos neurônios espelhos. A criança, ela intuitivamente sente insegurança. Se tu leva a criança para dormir se sentindo culpada, ai, coitadinha, vai ficar aqui sozinha, eu tô abandonando. A criança percebe isso, mesmo que tu não fale claramente. Então, é muito importante demonstrar confiança. A mesma coisa a gente comentou sobre o processo de adaptação da escola. É muito mais respeitoso, tu chega e tu conversa com a criança e fala, olha, tu vai ficar sozinha, a mamãe vai vir te buscar depois, passa confiança, do que ficar ali, a mamãe vai ficar aqui te esperando na recepção. E a criança, com o passar do tempo, percebe que não é verdade, que tu chega para buscar ela. Então, a gente, de certa forma, inconscientemente, querendo ajudar a criança, a gente está deixando a criança mais insegura em relação ao que a gente fala. Muito respeitoso falar, não, a mamãe vai trabalhar e depois ela volta. Ou então, na adaptação, no processo de adaptação, não, tô aqui te observando, de uma hora para outra tu some da sala. Se a criança percebe, na hora que ela tá ali, sabendo que tu tá ali e relaxada brincando, e tu disse que tu ia ficar lá. Na hora que ela olha para os lados e não te enxerga, ela se sente traída. Ela começa a sentir insegurança na palavra do adulto. Principalmente são adultos que ela tem muita referência, como professores, como pais. Então, é bem importante, assim, tanto essa questão de segurança quanto a questão de independência emocional, é deixar claro que hora de dormir é hora de dormir, cada um na sua cama. E aí vem a questão de não entrar na disputa de poder. Então, se tu fizesse todo esse ritual, deu atenção, principalmente se a criança está acostumada a conseguir o que ela quer, ou que tu fiques na cama dela, ou que ela vá para tua cama e tu deixa ela vai testar bastante. E a média para crianças que já estão acostumadas,
chamar os pais para a cama ou ir para a cama dos pais é de 3 a 5 noites em que realmente vocês vão ter uma tarefa árdua de quando a criança vai até vocês pegam a criança pela mão sem conversar, porque senão ela vai achar que ela está atingindo o objetivo dela de chamar atenção, de interagir. Então, e sem demonstrar raiva e frustração também. Então, com uma postura neutra, respira fundo, tá louco de sono. Tu quer ficar, às vezes, muitas vezes, vou deixar porque eu tô muito cansada. Mas põe na balança quantas noites mal dormidas que vocês vão passar com uma criança na cama e o quão vale a pena vocês passarem 3 ou 5 dias nesse ritual de levar ela para a cama, porque ela sabe que ela tem que ficar na cama, ela sabe que tá na hora de dormir. Ela não tá não entendendo essa parte, ela realmente está tentando chamar atenção, conseguir carinho, um afeto numa hora que não é a hora ideal. Então, quando a criança, né, pôs a criança na cama, saiu e ela veio atrás de ti, pega ela pela mãozinha respeitosa, sem ser brusco, sem passar energia de frustração, de raiva, de irritabilidade. Coloca ela na cama sem falar, cobre e sai. E tu vai fazer isso talvez 50 vezes na primeira noite. E aí 30 na segunda e 20 na terceira. Mas a média é que até de 3 a 5 noites a criança vai entender e vai ficar na cama. Então, não entra na disputa de poder de ver quem é que ganha, porque isso também descredibiliza os pais. A criança começa a perceber que ela consegue sim se impor e ela consegue ser a pessoa que manda na casa. E tem coisas que realmente a gente, né, utiliza escolhas limitadas, mas tem coisas que são inegociáveis. Então a gente tem que ser firme e gentil. Pega a criança pela mão e leva de novo para a cama. De preferência, se for uma criança. É que uma criança que não caminha raramente vai chegar na cama dos pais. Mas não pegar no colo. Porque pegando no colo, a criança está sendo afagada. Então, de repente, para ela, vale a pena passar a noite inteira acordando para ser pega no colo e ter esse carinho. Então, a gente tem que realmente ser neutro aqui. Quanto mais neutro, melhor. E por último, é não forçar a criança a dormir. Então, estudos comprovam, inclusive, adultos que têm insônia. Quanto mais tu fica na cama rolando e te obrigando a dormir, mais o teu cérebro vai bloqueando essa ideia. Então, crianças mais velhas, a gente pode dar essa opção de leitura. De leitura ou de brinquedo, um brinquedo tranquilo na cama que não vai despertar muito, né? Deixar ela animada. E para crianças pequenas também, pode deixar animaizinhos, bichinhos de pelúcia, coisas que não são duras, que não vão machucá-la, pode deixar ela brincando, ensina ela, as maiores, a apagar a luz e diz, não tá com sono? Tudo bem, mas fica aqui no teu quarto, porque agora é o meu momento, eu vou pro meu quarto, também vou me preparar para dormir. E em relação a crianças pequenas, eu tenho medo de deixar minha filha sozinha no quarto. Bom, tem a eletrônica, que ela vai te avisar se realmente, né, for acontecer alguma coisa, se ela estiver se mexendo muito. Mas mais importante é deixar o quarto seguro para a criança. Então, o quarto montessoriano, em que a cama é da altura do chão, com um colchão, porque se realmente a criança quiser sair dali sozinha, ela vai sair, ela não vai se machucar. Botar plugs nas tomadas para a criança não botar o dedinho. Então, transformar o quarto dela num quarto seguro para que se ela, né, tiver vontade de ficar um pouquinho mais acordada, ela ficar. E, em geral, a criança, ela logo percebe que ela não está tendo atenção e ela acaba dormindo. Então, também vê, é claro, a maturidade da criança, se ela consegue lidar com isso ou não. E tem a questão também de ver os efeitos. De repente, uma criança maior, de 5, 6 anos, fica acordada até muito mais tarde, e no dia seguinte ela tá sonolenta, ela tá cansada, ela não consegue ser produtiva. E aí é uma questão de conversar com ela. Olha, tu viste o que acontece quando tu dorme muito tarde? Tu fica cansado, isso não é legal, a hora da aula, a hora de fazer as atividades.
e ver se a criança, por conta própria, ela consegue se autorregular. Se for realmente o caso da criança não estar sendo produtiva, realmente estar atrapalhando, conversem com ela. Olha, nós percebemos que não tá dando certo assim. Tu tá muito cansado ao longo do dia, tu não tá sendo produtivo, tu não tá te focando, tu não tá tendo atenção nas aulas. Então, nós vamos fazer o seguinte: a hora de deitar às 10, nós vamos te deixar até às 10h30, 11, e aí depende, né, do ritual de cada família, do timing de cada família. Tal hora, se tu não desligares a luz, eu respeitosamente vou entrar no teu quarto e desligar. Então aí tá sendo um combinado respeitoso, não é uma punição. Tá sendo um combinado, olha, tu ainda não teve maturidade, tudo bem, para decidir que horário tu vai dormir. Então a gente vai te ajudar nisso. E é assim que se trabalha. Então, essa foi a apresentação sobre, né, como ajudá-los nessas rotinas que são tão frustrantes às vezes. Obrigada por assistir até aqui.